Olá, sejam bem-vindos ao podcast Diversidade Linguística em Roraima. Esse podcast é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima e tem como objetivo apresentar as pesquisas sobre línguas faladas e sinalizadas presentes em nosso estado. Hoje eu tenho a alegria de receber o professor Dr. Jaelso Santos, que vai falar um pouco sobre a língua indígena de sinais Macuxi. Professor, pode se apresentar para a gente? Então, eu sou o professor Jaelso Santos, sou professor no curso de Letras Libras. A minha trajetória acadêmica começou no curso de Letras na Universidade Federal de Roraima, em 2006. Fiz Letras Espanhol e Língua Portuguesa junto, em suas respectivas literaturas. Em seguida, fiz o mestrado. Cursei por 2 anos o mestrado. No mestrado eu fiz uma pesquisa sobre línguas de sinais, e aí a minha trajetória com a língua de sinais vem desde a época que eu trabalhei na prefeitura, antes de entrar na universidade, mas isso é bastante antigo. E durante o tempo que eu estive no mestrado, eu trabalhei com classificadores em Libras. E depois disso, passei no concurso para o curso de Letras Libras, ainda como mestre. E em 2021, durante a pandemia, passei no doutorado e ingressei com a pesquisa sobre a língua indígena de sinais Macuxi, que inicialmente era um projeto que focava especificamente no léxico, mas com o tempo e conversa com o meu orientador, o professor Dr. Vilmar D'Angelis, nós chegamos ao consenso de que trabalharíamos com a questão da fonética e da fonologia, morfologia e a sintaxe da língua, além do léxico também. Entendi. Jaelso, a gente tem aqui língua indígena de sinais Macuxi com K, e eu gostaria que você nos dissesse por que você escolheu o K, não quis usar o C, que a gente aqui em Roraima vê alguns escreverem Macuxi com C e outros com K. Você poderia fazer esse esclarecimento? Com certeza. Essa é uma decisão da comunidade. Quando a gente começou a fazer a pesquisa na comunidade, os ouvintes da comunidade sempre perguntavam como eu escrevia Macuxi, porque todas as vezes que eu fazia licitação de dados, eu anotava na minha agenda e os ouvintes ficavam ali por perto e olhavam o meu caderno e falavam assim, mas por que você está escrevendo Macuxi com C? Aí eu disse, mas não é com C? Ele disse, não, a gente aqui na comunidade utiliza o K com o Macuxi com K. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque a palavra em Macuxi, para Macuxi, é com o K e no lugar do X tem um S. E um acentozinho no I fica Macuxi. E a gente não tem a palavra em português, e aí o mais próximo do português é o Macuxi com C. Mas, como uma decisão da comunidade era que eu utilizasse o K, eu aderi, concordei, como é uma decisão da comunidade e ia representar de alguma maneira aquela comunidade, eu aderi à utilização do Macuxi com K. Entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento. Jaelso, como começou o teu interesse pela língua indígena Macuxi? Como é que foi esse primeiro contato? Onde você conheceu essa comunidade? Bom, durante a disciplina, na graduação, durante a disciplina de Introdução a Libras, essa disciplina ela é comum a todos os cursos da universidade e ela é obrigatória para as licenciaturas e optativa para os bacharelados. Durante essa disciplina, pela infinita quantidade de alunos de outros cursos, coincidiu que havia uma aluna do Instituto Isiquirã, que é um instituto dedicado às questões indígenas dentro da universidade. Essa aluna, especificamente, tinha contato com o pessoal do Iramutã. E durante as discussões, na época era a professora Sandra Cardoso, da Letras, a professora da disciplina, durante as discussões fomentadas pela disciplina de Introdução a Libras, a aluna falou, lá no Iramutã tem uma comunidade de surdos que usam Libras também. A Sandra imediatamente parou aquilo assim, como? No Iramutã? Aí ela olhou e virou assim, tá aí, Gelson, o teu tema é de TCC. Só que eu sou da última turma do curso de Letras Português e Espanhol da universidade, que não tinha TCC. Porque era na época que estava acontecendo a mudança de grade. E aí, ela falou, teu tema é de TCC, guarda essa informação, eu guardei. E me dediquei ao mestrado. No mestrado, pesquisei Libras, não pesquisei a comunidade, até tinha deixado guardada, mas não tinha tempo hábil, porque são apenas 2 anos. E durante o período que eu estava no mestrado, eu entrei no curso de Letras Libras. Cursei algumas disciplinas como aluno especial na Unesp de Araraquara, e durante essas disciplinas, eu tive o prazer de conhecer a professora Ivani Fusilier,
da Universidade Paris 8. E essa disciplina que ela ministrou junto com a minha co-orientadora, a professora doutora Angélica Rodrigues, da Unesp de Araraquara, elas ministraram uma disciplina que tratava de línguas de sinais emergentes. E aí, a partir dessa disciplina, eu fui fazer disciplina em São Paulo, fiz a disciplina. Quando voltei, fomentado pelas ideias surgidas na disciplina, inclusive uma grande quantidade de professores surdos de todo o Brasil nessa disciplina, eu cheguei aqui com todo o gás da disciplina realmente e tentei contato com a comunidade. Quando consegui o contato, e isso eu já tinha contato com a comunidade porque antes de tudo isso, um amigo meu era o secretário de saúde do Iramutã. Ele já, eu, em algumas conversas, falei, tem um grupo de surdos lá, é verdade? Ele disse, lá na casa do seu Damião. Eu fiquei, mas é verdade? Ele disse, se tu quiser, a gente te leva lá. Aí eu fiquei, só que eu levei na brincadeira. E um belo de um dia, ele me liga e disse, tô indo pro Iramutã, tu não quer ir comigo? Só que era 2 horas da manhã, fui, cheguei, a gente foi pro Iramutã, todo empolgado. Quando cheguei lá, eu conheci o seu Damião. Um senhorzinho de idade, conversei com ele, ele falou que tinha 9 filhos, e ele chamava os filhos de mudo. E aí é importante esclarecer que é o conhecimento cultural do povo, que então eles chamam as pessoas surdas de mudo, e aí a gente não corrige. E ele falou, eu tenho lá meus filhos mudos, tal, não sei o quê. E aí eu guardei essa informação, fiz a disciplina, quando eu voltei, tentei contato de novo com o seu Damião. Só que eu descobri que, inicialmente, acreditava-se que ele morava na Água Fria. Mas, com o tempo, a gente descobriu que não. Que ele morou na Água Fria, tem uma filha na Água Fria, tem uma sobrinha na Água Fria, mas por questões da surdez, ele se deslocou por muito tempo, faz muito tempo lá da Água Fria, para uma comunidade isolada, que fica entre a Água Fria e o Iramutã. E nesse processo de isolamento, todos os filhos são surdos. Ele tem 10 filhos surdos. E aí foi quando eu fui à Água Fria a primeira vez, tal. Conversei com a comunidade, porque é importante esclarecer também que a comunidade autorizou a pesquisa, não é algo que eu cheguei lá, eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer aqui gravação, gravei e fui embora, não retornei à comunidade, não, ao contrário. Eu só comecei a fazer a gravação a partir da autorização. Então, foi mais ou menos esse o trajeto para eu chegar à comunidade. Entendi. Muito obrigado, Gels, pela resposta. E hoje são apenas 10? Então, infelizmente, a matriarca é surda. Aí, depois da matriarca, tinham 10 filhos. Só que, dentre os 10 filhos, infelizmente, ano passado, nós perdemos uma mais velha, inclusive, a Dona Eliane. Ela faleceu de câncer, já tinha 61 anos, ela faleceu de cirrose. Então, assim, foi, inclusive, um momento muito delicado para a comunidade, porque, como eu tenho sempre contato com eles, quando eles vêm à cidade, o momento foi muito preocupante, porque eles queriam se fechar por conta da perda. Ela era muito querida, ela era uma mãezona de todos os membros da comunidade, dos membros isolados realmente. E assim, foi muito difícil, por exemplo, voltar lá. E aí, quando eu voltava, ela era a primeira, quando eu colocava o tripé da câmera para gravar, era a primeira. Eu quero participar, eu vou participar contigo. Aí ela ficava fazendo graça, brincando comigo. E quando eu fui, eu acho que por eu lembrar que toda vez eu ficava brincando com ela, realmente eu tinha umas brincadeiras de fazer bullying com ela, mas era brincando, a gente se bulinava, literalmente, brincava, eu bagunçava com ela bagunçava comigo. E eu acho que isso, de alguma maneira, quando eles me viam, lembravam dela. E assim, depois que eu defendi o doutorado, enfim, eu retornei à comunidade. E quando eles me viram, começaram a chorar, as mulheres principalmente, porque me viam, e aí na tese não tive a imagem dela, porque foi assim que ela faleceu, eu não consegui colocar a imagem, porque uma das imagens que eu tive autorização realmente de colocar era dela. Mas em respeito aos outros membros da comunidade, eu preferi não colocar a imagem e coloquei da outra irmã dela. Entendi. Jaelson, você falou agora sobre línguas emergentes e você faz essa explicação na sua tese. Você poderia nos contar o que seria uma língua emergente, uma língua de sinais emergente
e se a língua indígena de sinais Macuxi é uma língua emergente ou não? O que caracteriza essa língua de sinais? Ok. Em relação à língua emergente de sinais, essa é uma denominação que eu encontrei em Smith, é uma autora indígena, ela fala sobre a emergência, mas essa emergência não quer dizer que é uma língua que não é língua. A gente tem que separar muito bem isso, porque as pessoas acreditam que, é porque emergente não é língua, não é isso. O que está emergindo nessa língua ainda são as estruturas gramaticais, sejam elas morfológicas, sejam elas sintáticas, sejam elas fonológicas. Então, assim, normalmente uma língua emergente é uma língua que está se estruturando. Por exemplo, a gente tem algumas comunidades indígenas que possuem línguas que evoluíram de um sistema gestual caseiro, que a gente chama de home-sing ou sinais caseiros, como queiram. A gente utiliza esse sistema gestual como base, mas esse sistema gestual ele é usado apenas no núcleo familiar, mas nenhuma outra pessoa de fora consegue assimilar o sistema. Já numa língua de sinais emergente, a gente tem que um pequeno grupo maior que um sistema familiar consegue utilizar, mas não conseguem, crianças, por exemplo, não conseguiriam aprender. No caso da língua indígena de sinais Macuxi, não. A gente não tem mais que ela é uma língua de sinais emergente. E aí depende muito da teoria, dependendo do caminho teórico que você queira percorrer, tem autores que vão dizer que sim, que é uma língua de sinais emergente, porque ainda não tem descrição. Mas seria o mesmo fato de você pegar uma língua oral, que não tem descrição, e dizer que ela é uma língua emergente. Aí a gente entraria aqui numa discussão teórica bem problemática, não é isso a intenção, mas a questão de ser uma língua emergente, ela não é. Mas a nomenclatura diz que a gente utiliza, inclusive, inicialmente, a proposta da gente era que fosse uma língua de sinais emergente, porque era um núcleo reduzido de pessoas que utilizavam. Mas a partir do momento que a gente começa a vivenciar a comunidade, porque a gente não ia para lá e ficava um dia, a gente passava uma semana, 2 semanas com eles, a gente começou a perceber que eles não eram tão isolados como a gente imaginava. Partes de pessoas da comunidade, ouvintes, chegavam lá e começavam a conversar com eles em língua de sinais. E eu olhava assim, eu ficava, poxa, mas como? Se é emergente, se essas pessoas estão utilizando uma língua, com todo mundo aqui, estão dividindo essa língua, estão utilizando, socializando, discutiam questões, por exemplo, de plantação na roça, discutiam a criação do gado, a caça, a pesca, e eu ficava assim, eu disse, mas se é uma língua, como é que eles estão, se não é uma língua, como é que eles conseguem conversar sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro? Aí a gente ficou mais contente em encontrar uma situação como essa, porque até então a ideia de emergente era porque estavam surgindo estruturas, mas obviamente que minha tese não é a salvadora da pátria, nem é essa a proposta é só realmente documentar, mas que fique claro que a emergência é isso, são estruturas que em algumas línguas começam a surgir e a se solidificar, que a gente chama de gramaticalizar, e elas se gramaticalizam, ficam em estruturas plenas, bonitinhas, e aí é uma língua. No caso da língua indígena de sinais Macuxi, ela já está bem evoluída, não temos esse problema. Muito bem. E seu trabalho é pioneiro nesse sentido de mostrar essa documentação, mostrar também que essa língua tem fonologia, morfologia, sintaxe, e eu achei bem interessante ao ler a sua tese que você não faz uma comparação com a Libras, você faz uma comparação com outras línguas de sinais. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa parte que você conseguiu identificar, essa diferença. Se quiser citar a Libras, também pode citar, fique bem à vontade. Tranquilo. Isso foi sempre uma preocupação durante o percurso da escrita da tese, porque a grande maioria dos trabalhos que retratam línguas indígenas de sinais ou qualquer língua de sinais sempre quer utilizar uma língua majoritária, e aí a gente sabe que a Libras ela é uma língua minoritária, sendo majoritária, mas comparando ela com a língua indígena de sinais, a Libras sempre vai se sobressair. E eu tive sempre esse cuidado na tese de separar o que era Libras, inclusive eu utilizo algumas nomenclaturas dos estudos sobre línguas de sinais urbanas, mas faço a distinção e o objetivo principal é realmente comparar com outras línguas indígenas de sinais. A questão central e problemática de tudo isso é que no Brasil a gente tem
uma série de línguas indígenas de sinais sendo descritas ou citadas, e aí eu não vou entrar no mérito de questões mais detalhadas sobre isso, porque são questões políticas, inclusive, mas dentre as pesquisas que eu busquei, dos trabalhos que estão livres também, a gente tem que lembrar que, por mais que a grande maioria desses trabalhos tenham surgido em universidades, há pesquisadores ainda que se recusam a disponibilizar a sua pesquisa para a comunidade acadêmica de alguma maneira, por questões particulares, a gente não sabe por quê, mas dentre todas essas pesquisas eu encontrei dois trabalhos, inclusive da mesma autora. Uma foi a dissertação de mestrado dela, que é a professora Sumaio, Aline Sumaio, e a outra é Soares, que é o nome dela depois que ela casou. Mas ela, que é a língua terena de sinais, ela trabalha com essa nomenclatura, que é diferente de língua indígena de sinais terena, mas ela traz trabalhos detalhados, nos dois trabalhos dela são detalhados as questões fonológicas, morfológicas e sintática da língua indígena de sinais terena, ou da língua terena de sinais, como ela chama. E o outro trabalho, que de alguma maneira dialoga bastante com a língua indígena de sinais macuxi, é o trabalho do Godoy, do Gustavo Godoy, mas o trabalho do Godoy é da antropologia, é numa outra vertente, por mais que ele descreva sinais. E hoje tem se dedicado, acho que ele está na Universidade do Texas, ele tem se dedicado a descrever as características da língua capor de sinais. Então a gente tem aí conversado algumas vezes sobre as questões que são semelhantes na língua indígena de sinais macuxi e as questões que são divergentes, digamos assim. Gelson, tu poderia dar um exemplo da morfologia ou da sintaxe? Você pode ficar bem à vontade, pode dar apenas um exemplo por conta do nosso tempo. Perfeito. Um exemplo que eu achei super interessante na comunidade é o exemplo para gato e cachorro. É interessante pensar que a língua indígena de sinais macuxi, ela não respeita esse espaço em tela que temos, por exemplo, para fazer a janela de sinalização. Eles utilizam todo o corpo como parte para a comunicação. Então, eles não fazem como a gente faria em Libras, por exemplo, pé, perna, não fazem isso. Eles não têm esse tipo de uso. Mas eles fazem, por exemplo, o sinal para gato e cachorro é a mesma coisa. Eles vão fazer em pé a mão para o lado e fazer... Para gato eles fazem mé e fazem o mé na boca, mé. E para cachorro eles fazem au. E aí a gente tem um par mínimo, é a mesma configuração de mão, mudando apenas um alf, que é uma característica que traz para a língua distinção fonológica. A gente tem a mesma configuração de mão, mas tem um único parâmetro que modifica. E o parâmetro aqui, no caso, é a boca, e está sendo modificado. E a gente tem como par mínimo. Muito bem. E a ordem dos constituintes, rapidamente, você identificou algum padrão? Bom, essa é a parte de sintaxe da tese, é a parte bem complicada, porque como é uma língua que tem características e origem possivelmente advindas do macuxi oral, a gente tem uma ordem, pelo menos com os surdos, e a gente tem já exemplos da ordem com os ouvintes que é diferente, a gente tem uma ordem sujeito, objeto e verbo. O verbo sempre no final, mas com os ouvintes a gente encontra a ordem sujeito, verbo e objeto. Muito bem. Jaelson, eu quero agradecer a sua presença hoje com a gente. Foi um prazer conversar com você, falar um pouco sobre a língua indígena de sinais macuxi, uma pesquisa muito importante para o nosso estado, muito importante também para a contribuição com outras pesquisas que vão surgir. Quero agradecer a sua participação e deixo um momento para você se despedir. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar falando sobre a minha pesquisa. É uma pesquisa que, como você sabe, durante 4 anos a gente se debruça sobre isso no doutorado. É muito aquém do que eu queria entregar, realmente, a tese, por mais que eu tenha conseguido, pelo menos, fazer o mínimo que eu queria, mas o máximo ainda não. Estou com alguns projetos desenvolvidos e aí eu convido as pessoas que estiverem interessadas em falar sobre as pesquisas em língua indígena de sinais macuxi que me procurem. Estou aberto a conversas, a gente pode conversar, dialogar sobre isso e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui. E é muito bom voltar ao PPGL de alguma maneira, porque foi a casa que me levou para o mundo. Quero agradecer a vocês que assistiram esse episódio do podcast. Há outros episódios também, então convido você a procurar aqui no nosso YouTube e conhecer também outras pesquisas aqui de Roraima. Tchau, tchau!